Bom, gente, vamos agora falar então da força de Coriolis na Terra, tá? Então aqui está a nossa representação da Terra e aqui eu desenhei 4 pontos diferentes. 2 no hemisfério norte, 2 no hemisfério sul, com velocidades diferentes. R ponto é a velocidade de algum objeto na superfície da Terra, em algum lugar próximo à superfície, né? Esse daqui, ó, tá com uma velocidade para leste, tá? Esse daqui tá com uma velocidade para o norte, no hemisfério norte. E aqui a mesma coisa no hemisfério sul, né? Velocidade para o leste, velocidade para o norte. E eu representei também a direção da força de Coriolis, que é dada por essa expressão aqui, tá? Ou seja, né, ela é o produto vetorial da velocidade em relação à Terra, r ponto, com o vetor rotação, que é esse vetor que aponta de sul para o norte, né? A rotação no sentido anti-horário visto do polo norte olhando para baixo, né? A rotação de oeste para leste. Então eu tenho que usar a regra da mão direita e muita visualização tridimensional para enxergar o sentido da força de Coriolis. Tá? Eu posso aí, fica usando a sua mão, aqui eu não tenho como fazer isso no vídeo, mas para você ver, né? Mas aponta a mão, né? Os dedos uma em cada direção, ou a mão, ou qualquer regra da mão direita que você conheça, para ver que esse é o sentido da força de Coriolis. Veja que no hemisfério norte o desvio é sempre para a direita. Tá? Esses dois exemplos mostram isso. Aqui a partícula está indo para leste e a força de Coriolis está na direção sul, tendendo a desviar a partícula para a direita dessa linha, né? Aqui é a mesma coisa, né? A partícula tem uma velocidade para o norte, a força para a direita empurra ela para a direita, ela tem a tendência a desviar. Tá? No hemisfério sul é o contrário, né? Aqui então eu estou com uma velocidade para o leste, a força aponta para o norte, me desviando para a esquerda, né? A esquerda do vetor velocidade. Né? E aqui é a mesma coisa, né? Ó, aqui está o vetor velocidade, a força de Coriolis te empurra para a esquerda do vetor velocidade naquele ponto. Então aqui está o resumo, né? No hemisfério norte, o desvio para a direita, no hemisfério sul, desvio para a esquerda. Vamos entender tudo isso algebricamente, usando a fórmula que a gente conhece para a força de Coriolis, tá? Aqui eu representei uma visão do octante onde eu me encontro, né? Para uma certa colatitude θ. Ali está o vetor rotação, né? Ele, claro, né? Eu posso colocar o vetor onde eu quiser. O vetor rotação não precisa estar necessariamente sobre o eixo de rotação, né? Já que ele é um vetor, ele pode ficar lá também apontando em qualquer lugar. Então eu estou deslocando o vetor para cá, tá? A gente já viu que a força centrífuga aponta nesta direção, fugindo do eixo de rotação, né? E eu estou tentando representar tudo aqui em um sistema de coordenadas local, na superfície da Terra, tá? Na horizontal local com a vertical local. Então, para mim aqui, ó, o eixo J é esse vetor que aponta para o norte, de onde eu estou. O vetor K aponta para cima, né? Na direção do centro da Terra, para cima. E o vetor I está entrando no seu computador, ele vai para leste. Seria, se tivesse aqui, por exemplo, é o vetor que vai aqui para leste. O J aponta para o norte, como está aqui, né? O K para cima da horizontal local, perpendicular à horizontal local. E o vetor I, chapéu, para o leste, tá? Entrando no plano aqui desse desenho. Tudo bem? Bom, aqui está a colatitude deste ponto. Este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais também à colatitude. Perca uns segundinhos para enxergar isso, tá? Vamos decompor o vetor rotação ômega nesses 3 eixos locais, tá? Você percebe, se você entendeu esses ângulos, aí fica fácil, né? Que o vetor ômega, que aponta nessa direção aqui, não tem componente na direção I, tá? Ele aponta nessa direção para cima e para o norte, né? E ele é dado por ômega seno de θ projetado na direção J, ômega cosseno de θ projetado na direção K, certo? Esse vetor ρ aqui também, ó, que seria esse daqui, né, paralelo à força centrífuga, também pode ser projetado na horizontal e vertical se você quiser, tá? Ó, ela é alguma coisa, né,
A força centrífuga, então, né, é o seu módulo, m ômega ao quadrado r seno de θ, projetado na direção horizontal, na direção j, então é menos cosseno de θ, mais, na direção j, né, mais seno de θ na direção k. Então aqui eu tenho também a decomposição da força centrífuga nas direções horizontal, local e normal. É basicamente o que eu fiz no último vídeo, quando eu falei de aceleração tangencial, aceleração radial, né? É isso aí, é a mesma coisa, ó. Na direção j, que é a tangencial, m ômega ao quadrado r seno de θ cosseno de θ, na direção menos j, e essa componente tangencial, na direção radial, é m ômega ao quadrado r seno de θ cosseno de θ, que seria isso aqui, né? Apontando, saindo aqui. Uma força centrífuga te empurrando para fora. Tudo bem? Além disso, né, vamos escrever a velocidade em relação à Terra como isso aqui. Um x ponto na direção i, mais y ponto na direção j, mais um z ponto na direção k. Tá? Uma partícula que está aqui, né, com uma certa velocidade, pode ser escrita assim, a sua velocidade, né? Em função das três componentes nas direções i, j e k. E aí eu vou jogar tudo isso, né, o r ponto e o ômega, na expressão da força de Coriolis, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, né? Força de Coriolis é o produto vetorial de r ponto com ômega, e eu sei que eu posso calcular o produto vetorial por esse determinante aqui, né? IJK na primeira linha, as componentes do primeiro vetor na segunda linha, então x ponto, y ponto, z ponto, e as componentes do segundo vetor na terceira e última linha, né? Que são as componentes do vetor rotação, que são ômega seno de θ j, não tem nada na direção i, e ômega cosseno de θ na direção k. E aí eu calculo o determinante. Fazendo isso, você vai ver que vai ter o 2m, o ômega você pode pôr em evidência, vai ficar na direção i, y ponto cosseno de θ, menos z ponto seno de θ, na direção j é o menos x ponto cosseno de θ, e na direção k, x ponto seno de θ. Então, a força de Coriolis tem essas três componentes aqui, e aí depende da velocidade, né? Se a velocidade é zero, não tem força de Coriolis, como a gente já sabe, né? Se o r ponto é zero, não tem força de Coriolis. Mas vamos ver alguns exemplos em que a velocidade aponta em uma dada direção, tá? Aqui, por exemplo, o primeiro caso, a velocidade para leste no hemisfério norte. HN é o hemisfério norte, tá? Como está desenhado aqui, ó. Aqui eu tenho uma visão superior, uma visão de cima, né? Eu estou lá na minha posição, olhando para baixo, eu vejo, né, o norte, sul, leste, oeste, e a velocidade está na direção leste, apontando nessa direção. Então eu posso escrever a velocidade como um x ponto na direção i, certo? O y ponto e o z ponto são zero, porque a velocidade é para o leste apenas. Fazendo a conta aqui, então y ponto é zero, z ponto é zero, isso aqui vai embora. Eu vou ficar aqui com menos x ponto cosseno de θ na direção j, mais x ponto seno de θ na direção k. Certo? Então, se eu estou no hemisfério norte, né, o θ está entre 0 e π sobre 2. Deixa eu voltar aqui, né? O θ é esse ângulo de colatitude. No hemisfério norte, ele ou vai de 0 no polo norte até 90 graus no equador, né? Então, ele está algum valor entre 0 e 90, ou entre 0 e π sobre 2. O cosseno é positivo, o seno também. Tudo bem? Então, a força de Coriolis, né, na direção J, o cosseno aqui é positivo, então ela é definida pelo sinal do x ponto. Se o x ponto é positivo, né, se for para o leste é positivo, tem um desvio negativo na direção J. A direção J é a direção que aponta para o norte. Então, o desvio negativo na direção J significa um desvio para o sul. Certo? Desvio para o sul para quem vai para o leste. Como eu disse antes aqui, ó, quem está indo para o leste é desviado para o sul. Além disso, tem também um desvio para cima, né? Porque tem o x ponto seno de θ aqui. O x ponto positivo e o seno de θ também, existe um desvio para cima, tá? Esse é um efeito também conhecido, chamado até de efeito Eötvös, alguma coisa assim, é o nome de um húngaro que é pouco conhecido. Mas ele não é original, né? O Coriolis previu tudo antes do Eötvös, tá? É o desvio para cima causado por uma trajetória em direção ao leste, no planeta Terra, no hemisfério norte. Vamos ver o caso contrário, né? Velocidade para leste no hemisfério sul, como está representado aqui, ó. Né? A figura é exatamente igual em relação à velocidade. Norte, sul, leste, oeste, velocidade para o leste,
né? O x ponto tem a mesma fórmula, a força de Coriolis tem a mesma fórmula, tá? Só que agora o θ é um valor maior que 90, né? No hemisfério sul, né, o θ está ou vai de 90 graus no Equador até 180 graus no Polo Sul, né? Portanto, o cosseno é negativo, o seno continua positivo, né? O seno de um ângulo entre 90 e 180 graus é positivo, mas o cosseno é negativo. Então tudo que tem cosseno aqui muda de sinal, tá? Então, o menos x ponto cosseno de θ, que é o desvio norte-sul, né? O cosseno é negativo, então o sinal aqui troca, fica mais x ponto. Então eu tenho um desvio para o norte. A força de Coriolis me empurra para o norte, tá? No hemisfério sul. Como eu desenhei aqui, ó. Né? Aqui, ó. Velocidade leste, força de Coriolis empurrando para o norte, né? Para a esquerda, né? Para a esquerda de quem vai para lá. No hemisfério norte era para a direita. No hemisfério sul também tem um desvio para cima, né? Porque o desvio para cima é x ponto seno de θ. O seno de θ não muda de sinal no hemisfério sul. Então, continua a mesma coisa. Eu sempre tenho um desvio para cima se a minha velocidade é para leste, tá? Então, no hemisfério norte, há desvio para a direita, no hemisfério sul, para a esquerda. Além do desvio para cima ou para baixo que pode existir. Tudo bem? Que não é assim tão interessante. É mais legal pensar no desvio norte-sul, ou leste-oeste, ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Eu vou deixar para vocês esses exercícios que estão aqui embaixo. Eu vou pedir inclusive para vocês entregarem. É coisa fácil, só dizer o módulo e o sentido da força de Coriolis. Tá? Por exemplo, ó, uma velocidade para oeste no hemisfério norte. Para que direção aponta a força de Coriolis, tá? Ignore o efeito para cima ou para baixo. Pense só na horizontal, tá? Então é para o norte, para o sul, é para o leste ou para o oeste, esquerda ou direita, tá? E a mesma coisa para o oeste no hemisfério sul, sul no hemisfério norte, sul no hemisfério sul, né? Velocidade para o sul. E depois, em qualquer direção horizontal nos polos, se você tem uma partícula se movendo na horizontal em qualquer direção nos polos, qual é o desvio causado pela força de Coriolis e qual é o desvio se você está se deslocando para o norte ou para o leste no Equador, tá? E o segundo caso é para você conferir que o desvio é sempre para a direita no hemisfério norte e sempre para a esquerda no hemisfério sul, tá? Confira usando essas equações aqui, tá? Ou usando a regra da mão direita, se você achar mais fácil. Tudo bem? É isso, gente. Esperem pelos exercícios que eu vou postar no Google Sala de Aula e até mais. Valeu!